Fala Dev, nesse vídeo a gente vai criar nosso primeiro componente aqui na nossa aplicação e a gente vai criar também uma história dentro do Storybook para esse componente. Então aqui na pasta Stories você pode excluir tudo que você tiver e a gente vai começar criando um novo arquivo chamado button.tsx, dessa maneira aqui. Então aqui eu vou exportar uma variável mesmo, ela vai ser uma função anônima e aqui eu vou retornar, o nome dela vai ser button também. E aqui eu vou retornar só uma tag HTML, um botão do próprio HTML. E aqui eu vou receber algumas propriedades dele. Eu vou receber uma propriedade primary, que vai dizer se meu botão vai ser do tipo primário, ou seja, com uma estilização, ou se vai ser secundário, com outra estilização. Aqui eu vou deixar por padrão um valor false, caso não seja passado nada. E eu também vou receber um label, que vai ser o texto que vai aparecer no meu componente. E aqui eu vou receber o resto das propriedades que um componente button pode receber. Aqui eu vou criar também já uma interface para mim tipar as propriedades que eu vou receber. Como a gente vai estar utilizando o TypeScript no curso, a gente vai estar fazendo a tipagem de tudo aqui no nosso projeto. Então, primary é opcional, já que ele recebe por padrão valor falso, e ele vai ser um boolean. Dessa maneira aqui. E também vou receber o meu label, que vai ser uma string, e ele vai ser obrigatório. Então, vou adicionar a tipagem aqui para o meu componente. E aqui, dentro do meu button, eu vou passar o label. E agora, deixa eu passar primeiro aqui o type dele. Então, ele vai ser do type button mesmo, não vai ser submit. E aqui, a gente vai precisar passar o class name para ele. Então, só antes eu vou passar todas as outras props. Beleza. E agora, então, aqui dentro da pasta Stories, a gente vai criar um arquivo chamado button.css. E aqui a gente vai criar as classes de estilização do nosso componente. Então aqui eu vou ter uma classe chamada button, que ela vai receber um padding de 14 pixels, um display inline block. Então essa classe vai ser a padrão para os dois tipos que o botão pode ter, primário ou secundário. Aqui cursor pointer, border 0, border radius 3em, font weight 700, quase um bold. Aqui o line height 1 e o font family vai ser Arial. E caso não localize, qualquer fonte sem serifa aqui. Deixa eu só tirar esse Helvetica. Beleza. E agora a gente vai ter outras duas classes. Então uma vai ser button primary. Então quando o meu botão ele for do tipo primário, aqui eu vou passar para ele um background color. Pode ser um 555AB9. Ele vai trazer um roxinho aqui para nós. E a cor do texto vai ser branca. E eu vou ter minha outra classe, a button secondary, que eu vou ter um box shadow nela. Então aqui um RGBA, aqui 0, 0, 0 e aqui 0.15. E aqui a distância 0 pixels, 0, 0 e 1. E no final a gente passa aqui a propriedade em set. E o background color do meu botão secundário vai ser branco. E a cor do texto vai ser um cinza 333. Dessa maneira aqui. Então agora no meu botão eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter aqui uma variável mode, então que vai ser o modo do meu botão, e se primary for true, ou seja, meu botão for do tipo primário, ele vai receber a propriedade, a classe CSS button
traço primary, caso contrário, vai ser button traço secondary. Dessa maneira aqui. E aqui no meu class name, então, eu vou passar com as classes. Então, minha classe padrão, que é button, ele vai ter para os dois tipos. E depois eu passo aqui o meu mode para ele assumir de acordo se é primary ou não. Só que em cima eu vou precisar importar o meu CSS. Então, import button.css. Agora, eu estou com a minha aplicação rodando aqui já. Se eu vim aqui dentro do meu app e eu trazer o meu componente para cá, dessa maneira aqui, e passar um label para ele, clique aqui. Se eu salvar e eu vim aqui na minha aplicação, eu posso ver que ele já está aqui. Então, como eu não passei primary, ele está assumindo a classe secondary. Então, a gente pode ver que ele está com a estilização que a gente utilizou aqui. Se eu vim e passar que ele é primary, como é um boolean, eu posso só passar o nome da classe, que ele vai assumir como true. Eu posso ver que ele já mudou aqui para nós. Porém, agora como que a gente faz para criar esse botão dentro do Storybook, como um componente lá no nosso catálogo? Aqui dentro da pasta Stories também, eu vou criar um novo arquivo chamado button.stories.ts, da maneira que a gente aprendeu nas primeiras aulas. Todo arquivo que for .stories.ts vai ser uma história para o nosso Storybook. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar o meu componente button. Aqui. Então, do nosso arquivo button. E eu também vou importar, por causa do TypeScript, para a gente fazer a tipagem, já que a gente vai utilizar durante o nosso curso, aqui de Storybook /React, eu vou ter que importar dois carinhas, o meta e o nosso story object, dessa maneira aqui. Beleza. Aqui eu vou criar uma variável então chamada meta. Aqui a gente vai ser como fosse o cabeçalho dessa minha história. Então eu vou pôr um title para ela. Antes da gente então inserir aqui, eu já vou passar a tipagem. Eu passo dessa maneira aqui, satisfies meta, que a gente importou de dentro do Storybook, /React, type of, então é o tipo do meu componente botão. Então aqui eu posso ver que ele já vai passar para mim o autocomplete. Então eu vou ter meu title, então eu vou deixar dentro do example /button. Depois a gente vai ver aonde que esse title está sendo usado dentro do nosso Storybook. Aqui eu vou informar qual componente está sendo utilizado, então é o meu button. E aqui uma propriedade interessante da gente utilizar, aqui em parameters, a gente passa, ele é um objeto, o nosso layout. Aqui ele não vai dar o autocomplete para a gente, mas é dessa maneira aqui. Eu posso passar centered. Então ele vai centralizar lá dentro do nosso Storybook o nosso botão. E depois disso, eu exporto the full, a minha variável meta. E aqui eu vou criar uma outra tipagem chamada story. Ela é Storybook Object e eu passo aqui type of, dentro aqui, type of nossa variável meta. Então essas questões aqui a gente acaba utilizando por causa do TypeScript. Então já aqui no curso vai ser bem completo, a gente vai trabalhar com o Storybook. É interessante a gente passar aqui, né? Senão a gente podia estar utilizando o JavaScript normal. E para um projeto maior, né? O TypeScript vai ajudar muito com a questão do Storybook. Então agora eu vou criar as duas histórias. Uma utilizando o tipo primário do meu botão e a outra utilizando o tipo secundário. Então como que eu faço isso? Eu vou exportar uma variável chamada primary.
Aqui eu ponho o nome que eu quiser. Então, ela recebe a tipagem do meu type story aqui. E eu vou passar aqui no meu objeto args o seguinte. Eu vou dizer que o meu primary é true. E o meu label eu vou pôr clique, entre aspas, clique aqui. Então aqui dentro do meu args eu vou passar as propriedades que o meu componente recebe aqui. Então que é primary e label. E se eu quisesse passar alguma outra propriedade que cabe ao button aqui do HTML, eu poderia estar passando também. Então eu exportei a minha primeira história. E agora eu vou exportar uma outra variável chamada secondary. Ela também é do tipo story. Que ela recebe também da mesma maneira. Args. Aqui, como por padrão, aqui no meu button, o meu primary ele já é false. Eu não preciso passar que ele é false aqui. Então eu vou passar só o label, que vai ser também acesse. Dessa maneira aqui, só para diferenciar. Então aqui, esse vai ser o meu arquivo stories.ts. E se eu rodar agora aqui no meu terminal, npm run storybook, para a gente iniciar aqui o nosso catálogo de componentes, ele está rodando aqui na porta 6006. Opa, deixa eu rodar novamente, que eu parei sem querer. E eu vim aqui no navegador. E acessar a porta 6006, eu posso ver aqui no canto esquerdo que eu tenho o seguinte: tenho o meu componente button e aqui dentro tenho as duas histórias que eu exportei dele. Então eu posso ver que eu tenho o meu botão do modelo primário e eu também tenho o botão do meu modelo secundário, os dois diferentes um do outro, então conforme os parâmetros que eu passei. Então é dessa maneira que a gente consegue criar as nossas histórias e visualizar elas aqui dentro do Storybook, né? Com muita facilidade, sem precisar ficar mexendo no código da nossa aplicação. Então a gente pode ver que aqui no meu app.tsx eu mantive a mesma coisa. Eu não precisei vir aqui mudar para visualizar como que fica. Então eu posso diretamente no Storybook visualizar como que fica, escolher a melhor opção e trabalhar por dentro dele mesmo. Então na próxima aula a gente vai dar continuidade aqui no nosso projeto. E até lá.